Paz de Deus, irmãos, vou contar para vocês a história de Sansão. Em uma época que Israel vivia oprimido pelos filisteus, Deus decidiu agir de uma maneira que ninguém esperava. Ele não enviaria um exército, não enviaria um rei, ele enviaria um menino, um solo menino. Uma mulher estéril recebeu uma visita celestial, um anjo anunciou: você receberá, e o filho que nascer de você será separado para Deus, desde o seu ventre. Ele será nazireu. Jamais se cortará seu cabelo, porque ele será instrumento de libertação para Israel. Juízes 13:5 diz assim: porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a liberar Israel da mão dos filisteus. Sansão nasceu já carregando uma promessa. Desde jovem sua força era inexplicável. Enquanto os meninos caíam, ele se levantava. Enquanto outros meninos temiam, ele avançava. E então um dia, quando caminhava sozinho por vinhedos, um leão feroz, imagina irmãos, um leão feroz o atacou. Mas Sansão, cheio do Espírito Santo de Deus, agarrou o animal e o rasgou com as próprias mãos, como quem rasga um pedaço de tecido. Ele não carregava a espada, não vestia armadura, sua força vinha do alto. Era o início da lenda. Sansão se tornou o terror dos filisteus. Quando tentaram prendê-lo, ele simplesmente arrancou os portões da cidade, colocou-os nos ombros e os carregou até o topo de uma colina, como se fossem penas ao vento. Em outra batalha sozinho, com apenas uma queixada de jumento, ele enfrentou 1000 homens armados e não foi derrotado. Um por um dos seus inimigos caíam diante dele. Mas o que os inimigos armados não conseguiam fazer, o próprio coração de Sansão faria. Apesar de toda a sua força, Sansão era vulnerável. Ele era vulnerável às paixões. Ele se apaixonava muito rápido. Amava mulheres que não partilhavam da sua fé. Não foram espadas que o feriram, foram braços errados. Exatamente. Isso passa até hoje. Muitos homens se equivocam com a mulher errada e acabam destruindo seus ministérios. A história mudou quando ele conheceu Dalila, bonita, sedutora, mas por trás do sorriso ia existir uma traição. Dalila foi comprada pelos príncipes dos filisteus. Ela não insistiu, dia após dia minando a alma de Sansão, até que ele exausto entregou o segredo da força dele, dizendo: minha força está no meu voto com Deus. Se meu cabelo fosse cortado, eu me tornaria fraco. E numa noite silenciosa, enquanto ele confiava, ela o traiu. Cortou suas tranças e o Espírito de Deus se afastou dele. Sansão acordou e tentou lutar, mas era tarde, foi capturado, teve os olhos vazados. Aquele que já derrotara exércitos agora era escravo, girando moinhos como um animal sobre risos e humilhação. Tudo por causa da traição da mulher que ele amava. Mas onde os homens só viam ruína, Deus ainda via a redenção. No silêncio da prisão, cego, esquecido pelos homens, Sansão começou a enxergar melhor do que nunca. Ele lembrou quem ele era. Ele lembrou de quem o havia chamado. E sua força começou a voltar. Juízes 16:22 diz: e o cabelo de sua cabeça começou a crescer logo depois de ser raspado. No grande templo de Dagon, onde milhares de filisteus se reuniam para zombar dele, para rir-se dele e do Deus que ele servia, Sansão foi levado à frente como espetáculo. Mal sabiam eles que aquele homem cego, aquele homem que já não via mais nada, carregava uma fé mais forte do que nunca. Exatamente, a fé de Sansão. Sansão pediu ao menino que o guiava: coloque-me entre duas colunas, que sustente o templo. E ali, com suas mãos trêmulas, ele orou uma última vez: ó Deus, fortalece-me só mais uma vez. Com um grito, com toda a força de sua alma, Sansão empurrou as colunas e o templo inteiro desabou. Milhares de filisteus ali morriam. Sansão morreu junto, mas cumpriu seu propósito, que era libertar Israel. Aleluia. Sansão falhou, mas não foi esquecido. Ele caiu,
mas Deus ainda o usou. Porque a força que Deus coloca em nós não depende só de nós, não depende da nossa perfeição. Deus dá nossa fé. Se você acha que falhou demais, lembre-se de Sansão. Clame ao Senhor e Ele fortalecerá. Ainda que seja pela última vez, Ele fará algo grandioso através da sua vida, você sabia? Não se esqueça, por mais que você falhe, não desista da tua fé. Não desista de Cristo, porque Cristo não desiste de você. Cristo sabe que você é pecador. E se você se arrepender, Cristo te exaltará. Segue, curte, compartilha, deixe seu comentário e fique com Deus.